Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Aprenda Mais, falando sobre jejum. Aqui é o seu lugar de tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Já é inscrito no canal? Parabéns! Se não é, clica aqui, se inscreve agora mesmo e vem com a gente. Bom, e no primeiro episódio, se você não assistiu, volta lá e assiste. Nós vemos as formas de jejum que ocorreram na Bíblia, os tempos que as pessoas jejuaram, os propósitos, os motivos que é necessário haver um propósito maior para o jejum, porque senão vai ser apenas uma dieta, será apenas uma abstinência de alimento por uma parte do tempo. E isso não é bíblico. E nós hoje vamos ver no Antigo Testamento aonde que se fala sobre jejum e em que circunstância ele era usado, porque o nosso principal objetivo é trazer esclarecimento para você, para que diante da palavra você mesmo possa tirar as suas conclusões. Na Antiga Aliança, nós vemos o jejum usado por alguns propósitos. O primeiro dele diz respeito à consagração. O voto de Nazireu envolvia abstinência e jejum de determinados tipos de alimento. Olha o que é que diz a palavra em Números capítulo 6, verso 3 e 4. Terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que vem da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Você vê que há por trás deste jejum um objetivo de consagração. Existe também na Antiga Aliança jejuns que eram utilizados para arrependimento dos pecados. Você vê o exemplo de Samuel quando reuniu o povo de Mispa e, como um sinal de arrependimento dos seus pecados, convocou aquele jejum. 1 Samuel capítulo 7, verso 6. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante ao Senhor. Naquele dia jejuaram e disseram ali: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como um juiz. Você vê naquele momento que Samuel declara aquele jejum em sinal de arrependimento pelos seus pecados. A Antiga Aliança também narra no livro de Neemias capítulo 9, verso 1, no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram panos de saco e puseram terra sobre a sua cabeça. Um sinal claro de arrependimento perante ao Senhor. Existia também na Antiga Aliança o jejum sendo praticado por um sinal de luto. Davi jejua como um sinal de expressão à morte de Saul e de Jonatas. 2 Samuel, capítulo 1, verso 12. E lamentaram, chorando e jejuaram até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Você vê Davi enlutado, entristecido, e o sinal de mostrar o seu luto foi jejuar perante ao Senhor, lamentando a morte do seu amigo Jonatas e do rei Saul. Ainda em 2 Samuel capítulo 3, verso 35 diz: depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Você vê Davi no seu estado de luto, dizendo: cara, eu não posso comer, eu preciso jejuar para viver esse momento de luto. Você vê ainda na Antiga Aliança o jejum sendo aplicado, utilizado sobre as aflições. Davi, por exemplo, jejua em favor do seu filho, aquela criança que nasceu de Betseba, fruto do pecado, que ficou doente e foi levada à morte pelo Senhor. 2 Samuel capítulo 12, verso 16, 22 e 23, diz assim a palavra: e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou
jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu iria até ela, mas ela não voltará para mim. Você vê uma forma clara de jejum acerca de uma aflição de um pai. Porém, quando ele percebeu que nada poderia fazer, ele interrompeu aquele jejum. E é curioso, ainda nesse momento da antiga aliança, nós percebemos a visão de Davi, dizendo: eu tenho certeza, eu vou fazer isso para ver se o Senhor se comove, porque já existia uma sentença dada sobre a minha vida. Você vê que nesse momento o jejum não mudou, não tocou o coração de Deus. Você vê ainda na antiga aliança, do ponto de vista de aflição, o rei Josafá, quando estava encurralado pelos moabitas e amonitas, ele convoca um jejum sobre a nação. Diz 2 Crônicas capítulo 20, verso 30. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Israel. Você vê que a forma como o rei entendeu para vencer aquela aflição foi jejuar. Uma outra aplicação muito interessante do jejum na antiga aliança diz respeito à busca de proteção. Esdras, por exemplo, proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e a bênção de Deus sobre a sua viagem. Esdras capítulo 8, verso 21 a 23, a palavra diz: ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, para os nossos filhos e com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Senhor está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que te abandonam. Por isso, diz Esdras, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Ainda sob proteção, nós vemos a figura de Ester, em que pede a proteção diante de um encontro que ela precisaria ter diante do rei. Ester capítulo 4, verso 16, a palavra que prevalece nos ensina: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como você. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei, disse a rainha Ester, diante de um desafio que ela tinha de poder chegar diante do rei, e ela precisava dessa fortaleza, dessa proteção. Por isso convocou esse jejum. O jejum ainda na antiga aliança era conclamado em situações de enfermidade. Você vê o próprio Davi se mostra também contrito, jejuava e orava em favor daqueles que estavam enfermos. Salmo 35, verso 13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com o jejum e recolhi-me em oração. Como é bom nós vermos a aplicação do jejum sobre todos esses aspectos, mas levando em consideração sempre uma humilhação, sempre uma posição do homem perante o Deus, se entregando, reconhecendo o seu estado de pecador e se humilhando perante a face do Senhor. Você vê ainda uma aplicação de jejum na antiga aliança sobre o ponto de vista de intercessão. O próprio Daniel se lançou, se humilhou diante do Senhor. Daniel capítulo 9, verso 3. Por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Daniel se humilhava perante ao Senhor, orando, com súplicas e jejuando.
Daniel capítulo 10, verso 2 e 3, a palavra ainda diz: naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até que se passaram 3 semanas. Nós vemos aí esse jejum de 21 dias de Daniel, em que ele se absteve de algo que era saboroso, prazeroso para ele, porque ele entendia o que ele precisava estar naquele momento forte, entregue, vazio de si mesmo, estar repleto da presença de Deus. Diante de todas essas aplicações, para mim, falta uma muito importante. Está ali no livro de Isaías, capítulo 58, em que existia uma forma de prática de jejum observada na antiga aliança, em que foi confrontada pelo profeta Isaías. Diz na sua palavra no verso 4: porque jejuamos, dizem, e não ouviste, porque nos humilhamos e não reparastes. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Olha a denúncia do profeta Isaías acerca daquele jejum que era praticado, de que as pessoas tinham as suas práticas de jejum, os seus objetivos, as suas causas pessoais, colocavam isso diante do Senhor, mas no momento em que estavam jejuando, não estavam preocupados com as coisas que estavam acontecendo ao seu lado. O texto diz que eles humilhavam as pessoas e eles exploravam os seus empregados. Continua o texto dizendo: o seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Olha que alerta tremendo do profeta Isaías. Ele continua dizendo: será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Querido, isso é muito forte. Aquela prática de jejum estava tão impregnada desta forma do povo, de que o profeta Isaías traz essa condenação. É isso que vocês chamam de jejum? E ele continua ainda dizendo: o jejum que eu desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz romperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Aí sim, continua ele, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar no meio do seu jugo o opressor, o dedo acusador e o falsificar do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Olha que maravilha! E o profeta continua ainda dizendo: você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e de moradas. Veja esse alerta do profeta sobre a prática do jejum no Antigo Testamento, que estava sendo vivida como religião, como algo já incorporado no dia a dia deles, algo que estava intrínseco ao fazer dele, mas pouco dizia verdadeiramente respeito a uma prática devocional
devocional, a um tempo com Deus, a uma entrega de si mesmo para Deus. Fique, querido, com essa advertência do profeta e que pode ser aplicada nos dias de hoje. Por que estamos jejuando? Qual a causa do nosso jejum? Como estamos levantando esse jejum para o Senhor? Por hoje é só, ficamos por aqui e amanhã continuamos vendo a aplicação do jejum no Novo Testamento. Fique comigo, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui, compartilha com as pessoas que você conhece. Todo mundo tem dúvida acerca do jejum, seja um instrumento na vida dessas pessoas para dirimir essas dúvidas. Beijo no seu coração, aprenda mais jejum, fique conosco.